É, um recém-nascido, que vocês adoram recém-nascido, né? Um recém-nascido do sexo masculino, a termo. Eu sei que vocês não gostam tanto, vocês ficam nervosos quando está indo recém-nascido. Com peso adequado para a idade gestacional, nasceu de parto vaginal sem intercorrência. O exame físico inicial não revelou anormalidades aparentes. A triagem neonatal foi realizada no quinto dia de vida, ou seja, adequado. E o resultado do teste do pezinho revelou elevação do TSH neonatal, do hormônio estimulante da tireoide. O bebê está em aleitamento materno exclusivo e não apresenta sintomas clínicos evidentes. Vamos à primeira pergunta. Quais são os critérios diagnósticos para o hipotireoidismo congênito e quais exames devem ser solicitados para confirmar o diagnóstico? Justifique. Então, está pedindo critérios diagnósticos para o hipotireoidismo e quais exames, depois desse critério, da gente dar esse diagnóstico, a gente deve pedir. Ó, esse é de um recém-nascido bem tranquilo, Laís. Não é nada daqueles de idade corrigida que vocês não gostam muito. Então, sobre TSH, o Elon botou o TSH, critérios diagnósticos. Então, vamos lá. Quais os critérios diagnósticos para o hipotireoidismo e os exames devem ser pedidos depois? Então, o Elon já botou, Elon ou Elon, não sei, o TSH. Perfeito. O TSH, ele aumentado no teste do pezinho, ele já é um critério diagnóstico para hipotireoidismo congênito. Ó, esse garoto tem hipotireoidismo congênito. Mas aí a gente deve pedir exames de sangue para a gente também confirmar, ver tudo direitinho. Então a gente pede o TSH sérico e o T4. Muitas vezes a gente vê o TSH aumentado, né? Então, maior que 10 miliunidades por litro, né? A unidade lá, a gente já considera. No de sangue é maior que 20. E o T4, ele já pode estar mais baixinho. Tá bom? Reduzido. Então, TSH. Então, quais os critérios diagnósticos para o hipotireoidismo congênito? Critérios diagnósticos. É o TSH aumentado no teste do pezinho. E quais exames devem ser solicitados para confirmar o diagnóstico? O TSH e o T4 no soro, onde o TSH vai estar alto e o T4 vai estar baixo. Está pedindo quais são os critérios, mas na verdade o critério é só o TSH mesmo. Vamos ver o gabarito? Vamos lá. Critério diagnóstico. Hipotireoidismo, diagnóstico da triagem neonatal. Diagnósticos incluem TSH neonatal aumentado, com a confirmação laboratorial, TSH e T4 livres no soro. TSH aumentado e T4 reduzido, que a gente falou. É isso. E aí, os exames opcionais que podem ter, a gente pode pedir uma ultrassonografia de tireoide, ou cintilografia, que ninguém pede, né? Mas uma ultrassonografia pode pedir. Mas só com um exame de sangue a gente já fechou esse diagnóstico. E a gente já pode partir para o tratamento, que é o mais importante. Vamos ver a pergunta 2, Beth? Vamos Aí a lá. gente vê como é que a gente vai ter. A 2 é conduta. Qual a conduta inicial e qual é a importância desse tratamento precoce? Vocês querem me dizer? Deixa eu ver aqui se eu botei aqui. Perfeito. Reposição hormonal. É, é isso. Então, assim, qual é a importância do tratamento precoce, gente? Quando eu não trato precoce, eu gero sequelas. Então, a importância do tratamento precoce é evitar essas sequelas. Quais são as sequelas? Neurológicas e cognitivas. Então, déficit neurológico e déficit cognitivo. Então, eu tenho que tratar. Viu um TSH aumentado, gente, é quase sinônimo de tratar. A gente vai colher o sangue rápido, se não der para colher, a gente vai tratar. A reposição hormonal imediata. Com o quê? Levotiroxina. Perfeito. Tem uma dose aqui que eu também não sei de qual, mas tem uma dose que é de 10 a 15 micrograma por quilo por dia, tá? Em jejum de preferência. E aí, a gente tem que monitorizar bem de perto. Eu acho que isso é uma coisa de conduta para vocês falarem. Por quê?
Porque como é por quilo por dia, o bebê pequenininho, ele ganha quilo a cada mês que ele vai pesar em vocês, não é? Então, a gente tem que, ó, de 2 em 2 semanas, de repente no início, aí no bebezinho no primeiro mês, e depois de 4 em 4 semanas, que é o primeiro mês, até 6 meses. Então não pode entrar naquela puericultura normal, né? Que às vezes pula mês e tudo. Tem que ser visto mensalmente, de 4 em 4 semanas, para ajustar, tá bom? Acompanhamento também. Como é que vocês acompanham? Sempre alterando a dose, isso, sempre ajustando de acordo com o ganho do peso. E a gente acompanha com especialistas ou com equipe multidisciplinar? Sim, um pediatra, né? Eu acho que não vale a pena ficar no médico de família, por exemplo, acho que tem que ir para um pediatra. E acho que se tiver ainda um especialista, um endócrino pediatra. Concordam comigo? Sempre alterando a dose, endócrino pediatra, isso aí, ajustando a dose pelo peso, perfeito. Então, lendo a pergunta de novo para a gente fechar. Qual a conduta inicial? Repor o hormônio imediatamente, levotiroxina. E qual a importância desse tratamento precoce? Né? Então, e colocar. Então, qual a importância? Evitar as sequelas de um déficit neurológico e de um déficit cognitivo. Nossa terceira pergunta é dessa. Explique as possíveis complicações do diagnóstico e tratamento tardios. Então, digamos que a gente não fez o diagnóstico, né? Muita gente não faz o teste do pezinho, sei lá, perdeu, sumiu, ou fez o diagnóstico, mas não tratou, viu um TSH aumentado, não sabia o que significava. O que que acontece? Quais são as complicações, gente? Sequelas neurológicas, danos neurológicos. Mas a gente consegue melhorar um pouco essa resposta? Atraso de quê, por exemplo? É dano neurológico e dano de crescimento, né? E cognitivo. Então vamos lá. Psicomotor, sim. Às vezes ele não vai andar, vai demorar a andar, não vai falar direito. Atraso do crescimento também, ganho mesmo de peso, de altura, tá? Dificuldade de uma locomoção, dificuldade da fala, a gente pode colocar isso mais. Quando a gente pensa na parte de cognição, um rebaixamento de QI, por exemplo. A gente vai ter o que a gente chama de cretinismo. A doença do cretinismo é a doença do hipotireoidismo congênito. Ela já leva a um retardo mental profundo, tanto de crescimento psicomotor, de fala, quanto de cognição mesmo. Massa óssea também, tá, gente? De parte de desenvolvimento de crescimento, porque o osso também precisa do hormônio da tireoide. Ó, Newton, déficit intelectual grave e irreversível. Atraso no desenvolvimento psicomotor. Baixa estatura e retardo do crescimento ósseo. Alterações musculares, cardíacas e metabólicas. Mixedema grave em casos não tratados. Essa semana eu li, estava estudando sobre trauma infantil e o impacto do trauma sofrido no cérebro de uma criança e no cérebro de um adulto. Então, a gente sofre um trauma, um assalto, um sequestro, a gente pode ter síndrome do pânico e tudo. O impacto que aquilo pode gerar no cérebro da criança que ainda está em formação são diversos e muito profundos. Aí faz uma analogia exatamente com o hipotireoidismo. Então, eu retirar o hormônio da tireoide numa mulher adulta, né, que acontece, né, síndrome de... Qual é o nome, gente? Esqueci agora. É comum pra caramba. É, a pessoa ela já está formada, já está desenvolvida e ela fica rebaixada, né? Então ela fica devagar, cai cabelo e tudo, fica cansada, com sono, fica meio aérea, mas se repõe ali, ela volta ao normal. A criança não, ela está na formação. Então, se você não tratar, ela vai se formar inadequadamente. Então, a parte física toda de crescimento ósseo, psicomotor e fala, mas principalmente retardo mental. Tá bom? Só para vocês associarem isso, que os impactos na criança, eles são maiores. Uma dúvida, como administrar a levotiroxina para o recém-nascido, porque não existe solução, né?
Não, tem muitas medicações que não existem em solução, a gente tem que diluir. Então, cápsula, a gente abre a cápsula, mistura em 5 ml, calcula e pega numa seringa, 2,5, 2, mais ou menos, entendeu? Ou até a gente tem algumas medicações que a gente manda manipular, mas geralmente é diluição em água filtrada. Às vezes até em hospital de bom padrão a gente faz isso, porque tem muitas medicações que não têm solução. Quer botar no gabarito dessa, Beth, só para a Sim. gente Uhum. ver, por favor? Dá 3 já, que a gente já, a 2 a gente É, peraí. É falou. que deu uma É, travadinha aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se vai. Agora foi. Uhum. foi. Ó, então valia 2 pontos. E aqui a cobrança era 1 ponto se a gente falasse o déficit cognitivo permanente, que eu acho que é importante essa diferenciação de um hipotireoidismo neonatal e de um hipotireoidismo mais velho, com o rebaixamento do QI. E valia 0,5 ponto o atraso do crescimento psicomotor e o cretinismo em casos graves com você usar essa palavra especificamente, né? Deformidades ósseas, neuromotoras, retardo mental. Interessante, eles deram um valor a mais, 1 ponto a mais para o déficit cognitivo permanente. Que não deixa de ser o cretinismo, mas eu acho que eles envolveram isso. Minha filha chegou da escola, da escola não, né? Que ela já saiu da escola para outra coisa. Queria me dar um beijo. Ela fecha a câmera para mim. Posso fechar, gente? Mentira. Meus amores, o que que vocês acharam hoje? Eu achei hoje vocês mais silenciosos. Vocês estão com soninho hoje? Muitos participaram, mas senti falta de outros tantos também. Mas pelo menos vocês estão ouvindo, né? Mimo da mamãe. É. Vem dar beijinho, viu, gente? Adolescente. O outro 16 já deu, agora de 12. Então, eu acho que foi mais rápido até por dois motivos importantes. Um, porque vocês já estão mais calejados, né? De como fazer o caso. Então, também passa mais rápido. Os temas foram temas mais tranquilos. E a gente discutiu dois casos do INEP que foram muito azeitadinhos, né? Não tinha muito o que questionar. Então, acho que a gente começa também a desmistificar a prova. Acho que isso é uma coisa importante, sabe, Cissa? Que eu queria que eles também fossem para a prova com mais segurança. Então, de dicas importantes, né? A gente está finalizando aí pediatria. Hoje, nossa última aula. E aí eu acho que vale, se você comentar assim, de dicas importantes para que eles vão ali para o dia 23 pensando em pediatria, pensando na discursiva principalmente, de que forma? Que dicas que você daria? Ah, então. Nossa dica é sempre o foco na tarefa, né? Que a gente fala aqui no nosso Sempre. curso, porque é uma frase que resume muita coisa. Então, vocês viram que a gente voltou várias vezes no texto, né? Então, a gente pegou a pergunta, a gente focou qual era a tarefa, se era citar, se era falar. Claro que a gente pegou uma prova onde não está tão assim, então, na dúvida, a gente já conversou qual vai ser a nossa tática, descrever um pouquinho, mas se não tem certeza, só cita, não descreve tanto para não cometer um erro, com muita calma, muita tranquilidade, focando na resposta dos examinadores. E o que eu falo muito aqui, a nossa vivência é uma coisa, mas a gente está sendo preparado para a prova, então a gente tem a nossa bibliografia ali para seguir, né? Então, assim, a gente está seguindo. Ah, é um caso imaginário, é porque meu irmão não foi assim, o meu primo, meu vizinho, eu vi, não foi assim. Gente, o que que está dizendo no nosso aprendizado? E vocês sabem, porque vocês acabaram de estudar para caramba a matéria. Então, vamos lá, uma coisa por vez, focando na tarefa com muita tranquilidade. Mas vocês vão conseguir, gente, só vejo aprovados. Com Só vejo certeza. aprovados hoje aqui.